Muito bem, pessoal. Então, vamos começar a nossa aula, onde nós vamos fazer uma revisão, né, dos nossos últimos encontros. Vamos lá, vou começar aqui já compartilhando a tela. Vamos lá, tela cheia. Aqui, tela compartilhada. Bom, nós temos esses 5 materiais aqui, que a gente vai dar uma passada rápida, né, todos eles. Considerando que o primeiro e o segundo, se eu não me engano, nós já tivemos aqui, né, presencial, né? Então, o primeiro e o segundo vai ser assim muito rápido, só para dar uma passadinha rápida, né? Então, vamos lá. Então, nesse primeiro material aqui, foi quando nós... Aliás, a gente começou, eu passei uns vídeos para vocês, falando sobre os conceitos de Node, né, de API, e aí depois a gente entrou parte do front-end, trabalhando com React. Tudo bem. Então, a gente começou nas nossas primeiras aulas, e essa foi uma proposta que eu utilizei. Nessas primeiras aulas, a gente vai fazer tudo na mão. Vamos utilizar muitos recursos em termos de tecnologia, até para a gente poder aprender, né? Parte do desenvolvimento, como é que as coisas funcionam por trás dos panos. E aí, o primeiro código que nós criamos, a gente criou uma aplicação chamada Preparando o Ambiente. Então, eu deixei com vocês aqui um passo a passo de como é que você cria uma pasta, que você entra dentro de uma pasta. Então, eu criei pastas para os meus projetos, tá? Cada um dos projetinhos aqui, eles têm uma pasta específica. Então, por exemplo, eu estou nessa pasta Project 01. Eu criei uma versão para cada projeto, né? Na verdade, é um único projeto que a gente foi evoluindo, né, avançando com ele. Só que eu fui criando versões do projeto. Então, essa primeira versão aqui, esse Project 01. Então, até para vocês, imagine que eu vá compartilhar esse projeto com vocês, para vocês baixarem lá na máquina de vocês executarem. Vou mostrar como é que vocês fariam aqui. Então, o que eu normalmente faço nos projetos é compartilhar, vamos lá, o arquivo packed.json. No caso dessa aplicação que é a React, eu compartilhei também o Babel, config.js, e o webpack config.js. Na pasta source, nós temos um arquivo index.js. E a pasta public, a gente tem o index.html e o bundle.js. Então, todos esses arquivos fazem parte desse nosso projeto. Então, eu encaminharia para vocês todos esses arquivos, e aí vocês poderiam copiar para o diretório de vocês. Mas eu recomendo que, inicialmente, vocês façam isso aqui, ó. Criem um projeto por meio desse comando aqui, ó, que eu passei para vocês, ó. Então, vocês entrariam numa pasta, por exemplo, eu aqui, no Windows, eu estou dentro dessa pasta aqui, ó, do meu projeto. Tá? Então, o que vocês fariam? Abriria o diretório, aqui, ó, vou selecionar aqui o diretório, então a pasta, dei um Ctrl+C, venho aqui no PowerShell, abram o PowerShell como administrador, aí você dá um CD, espaço, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, ó, fonte. Acho que assim já está legal, né? Deixa eu limpar a tela. Aí você faz um CD, aqui eu dei um Ctrl+C, para copiar esse caminho aqui dessa pasta, aqui eu dou um CD, espaço Ctrl+V. Dou um Enter, tá lá, ó. Estou dentro da pasta. Aí aqui dentro vocês fariam esse comando, ó. Uma vez que você criou uma pasta para o seu projeto, aí aqui no nosso material você já vem e já executa esse comando, npm init-y. E aí ele vai criar inicialmente esse arquivo aqui, ó. Vai criar um projeto com esse arquivo aqui, ó, que é o packed.json, tá? Com uma configuração inicial. A partir daí, vocês poderiam, sim, uma vez que ele agora vai estar criado o projeto,
Ou vocês seguem aqui o material, fazendo passo a passo, que eu mostrei aqui, ou então vocês poderiam copiar os meus arquivos, e, claro, criando essa estrutura aqui, ó. Você tem que ter uma pasta public, onde entram esses dois arquivos, o bundle.js, o index.html. Você tem que ter uma pastinha, source, onde vai entrar o index.js, e na raiz do projeto, na pasta raiz, você tem esses arquivos, o babelconfig.js, o packed.json, o packed.json lock ele cria para você, e esse webconfig.js. Feito isso, o que vocês vão fazer assim inicialmente? Então, deixa eu fechar aqui o Visual Studio Code. Então, considerem que eu já estou aqui dentro da pasta, ó, a pasta do projeto, dentro dessa pasta aqui, ó. Eu estou aqui dentro. Então, considerando que meu projeto já foi criado, o que eu vou fazer? Eu digito aqui como atalho do VS Code, ó, code espaço ponto. Ele automaticamente vai abrir o VS Code para a gente. Aí, aqui, vocês criariam essa estrutura. Se não tiver a pasta source, clica com o botão direito aqui, ó, e aqui novo, nova pasta, clica, igual eu vou clicar aqui, ó, nova pasta. Vai criar uma pasta teste aqui, ó, teste. Vendo? Da mesma forma que eu tinha um source, agora eu tenho um teste, tá? Só que eu vou apagar, né, porque eu não vou usar essa pasta teste. Então, Shift Delete, apago, não preciso dessa pasta. Mas é assim que você cria a pasta. E para criar os arquivos, você clica com o botão direito, novo arquivo. Quando você clica em novo arquivo, ele te permite criar um novo arquivo, um teste.js, por exemplo. Você tem aqui o teste.js, tá? Vou apagar também, porque eu não vou precisar desse arquivo. Muito bem. Então, aí o que vocês podem fazer? Uma vez essa estrutura criada, vocês podem ir lá na plataforma e baixar os meus arquivos dentro das pastas correspondentes. Tá? Feito isso, uma vez que o projeto está com os arquivos já copiados aqui, o que vocês têm que fazer, dentro aqui do nosso terminal, algumas versões do VS Code, eles não apresentam essa interface como a minha, tá? No meu caso, eu tenho que clicar no menu verde, depois vou em terminal. Quando eu clico em terminal, ele abre aqui. Em algumas versões do VS Code, o terminal já está logo aqui nessa barra de menus, tá? Aí vocês dão uma pesquisada, procurem o terminal. Achou o terminal? Dá um clique, vocês vão cair aqui dentro. Feito isso, o que acontece? Essa pasta Node Module aqui, ó, Node Modules, ela é criada por meio desse comando aqui, ó, npm install. Quando eu faço isso, o que ele vai fazer? Se não existisse essa pasta Node Modules, ele teria criado. No caso, essa pasta já existe, então ele simplesmente diz, ó, o seu projeto está atualizado. Tudo certinho. Exatamente. Eu vou até rever isso aqui com vocês. Ó. Então, vocês me perguntaram no início da aula sobre isso, ó, o NPM, esse é o NPM que eu utilizo, que é o gerenciador de pacotes. Certo, Michael? Aquilo que você tinha me perguntado. Tá? Vamos só recapitular rapidamente. Qual é o papel do NPM? O que ele faz? Imagine que a gente tem, ou melhor, considere que nós temos aqui um arquivo chamado packed.json. Esse arquivo packed.json, ele possui toda a estrutura do nosso projeto. Aqui é onde eu defino as dependências do meu projeto. Então, nesse caso aqui, como esse projeto já está concluído, que é o projeto da aula 1, ele já segui todas essas etapas aqui, ó, que eu defini, ó, já fiz todo esse passo a passo, né? Então, no final das contas, o packed.json, ele tem essa estrutura aqui, ó. Tá? E aí, quando eu faço o npm install, como eu fiz aqui anteriormente, o que ele faz? Ele vai lá no repositório central e vai buscar todas essas dependências. Por exemplo, aqui a gente tem o React, que é uma dependência. O meu projeto precisa do React para funcionar. Então, o que ele faz? Ele vai lá no repositório central, busca o React e coloca aqui no Node Modules, o projeto React. Então, a gente
como está tudo em ordem alfabética, eu venho aqui, ó, eu tenho aqui o React. Tá? E isso aqui é um projeto mesmo, tá vendo? O React é um projeto. O React DOM é um outro projeto. Aqui. Agora, observe um detalhe. O React DOM, ele também tem o package.json, tá? Que, por sua vez, tem lá suas dependências. Pode ter ou não, né? Normalmente tem suas dependências. Como é o caso do React, como é o caso de todos esses outros projetos. Vamos ver o React aqui, ó. Alguma dependência do React. Vamos ver aqui, ó. Ele tem algumas dependências, né? Vamos pegar um outro aqui. Vamos pegar aqui, por exemplo, pegar aqui lá, qualquer aqui, um Jest Work. Tem aqui, tá? Esse projeto aqui, ó, Jest Work. E em algum momento ele foi utilizado por algum desses outros projetos. Ele tem essas dependências, tá vendo? Então, o que ele faz? Ele vai e baixa lá do repositório esses projetos também, como é o caso aqui do Worker Farm. Então, eu devo ter aqui, provavelmente certamente eu tenho Worker. Worker. Opa. Como é que é o nome dele? Worker Farm, né? Ele não está aqui, né? Nessa relação, né? Estranho. Esse Jest Lake aqui, vamos ver esse Jest Lake. J. Aqui, ó. Jest Lake. Pode ser que ele seja com outro nome aqui, né? O fato é que ele vai pegar todas essas dependências e vai criar. Esse JSON 5 aqui, vamos ver o que ele tem. Tem a dependência S-Lint. Será que tem aqui o S-Lint? Vamos ver se tem aqui o S-Lint. Tem o S-Lint Scope. Tá, o fato é que, dentro da pasta Node Modules, ficam todos os projetos dependentes do seu projeto. E ele faz isso em cascata. Meu projeto tem uma dependência, ele baixa aquele projeto. Aquele projeto, se ele tiver uma outra dependência, ele também baixa. Ele vai fazendo isso em cascata. Tá? Esse é o papel, Marco, do NPM. É um dos papéis dele, né? De ser um gerenciador de pacotes. Tá? Bom, então, pontapé inicial foi dado. E aí, o que acontece? Nesse material aqui, vamos voltar aqui novamente. Vamos lá, Daniel. O que ele fez aqui? Eu preparei um ambiente, criei o projeto, instalei o Babel Webpack, aí eu coloco as definições. O que é o Babel? Converte o JSX, converte o código JSX em JavaScript moderno em JavaScript, compatível com a maioria dos navegadores. Então, o que acontece, o Edson, para ficar claro para vocês? O meu navegador, não necessariamente ele consegue entender JavaScript. Ele não entende JavaScript. Então, eu preciso ter algum recurso que faça com que ele execute uma espécie de uma transpilação. É um transpilador, ele transforma o meu JavaScript numa linguagem que o navegador consegue enxergar. Tá? Com isso, o navegador passa a entender o meu código JavaScript. E quem é que faz esse trabalho? É o Babel. Ele converte o JSX, que é um HTML, né? Mais um JavaScript, numa linguagem que seja compatível com o navegador. E o Webpack, ele agrupa os bundles, todos os nossos arquivos JavaScript, em um único arquivo, que será importado pelo nosso HTML. Então, eles trabalham em conjunto, o Babel e o Webpack. Tá? O Webpack Server, cria um servidor de desenvolvimento, né, que a gente consegue executar a nossa página. E aí, aqui, eu usei os comandos para poder fazer as instalações. Né? Instalei, tá vendo? Nesse caso aqui, eu usei o npm install e coloquei, quero instalar o React, quero instalar o React DOM.
Eu não coloquei simplesmente npm install, eu defino o que eu quero instalar, quais são os pacotes. Uma vez que as minhas bibliotecas estão instaladas, quando eu executo mn install, npm install, o que ele faz? Ele atualiza todas as bibliotecas. Tá? Ele instala só as dependências pelo npm, né? Ou tem que lá no site instalar o React, um download.js. Não, ele faz isso. O React é uma biblioteca. Então, quando você utiliza aqui o NPM, ele automaticamente baixa essa biblioteca que você passa a usar, normalmente. Tá? Ah, sim, sim. Não, isso é um papel do NPM. Tanto que quando você instala um Node, ele já instala o NPM. Entendeu? Ok, pessoal? Tá bom. Depois você assiste o vídeo lá. Beleza. Bom, aí a gente foi avançando o projeto, aí a gente configurou o BAB, o Webpack, né? A gente falou, né, sobre isso aqui e tal. No final das contas, o nosso projeto foi construído, deixa eu dar uma passadinha aqui, né? Com todas essas configurações, tá vendo? Fizemos tudo na mão. Detalhe que é importante aqui, pessoal, ó, nós criamos aqui um JavaScriptzinho só para a gente poder testar, para vocês verem o JavaScript funcionando. Fizemos aqui um programinha só para poder somar 2 números e mostrar na tela. Criamos uma funçãozinha chamada soma, que recebe 2 números, chamamos a função soma, e fiz um alert. Alert é o quê? Faz uma mensagenzinha que ele vai jogar na tela. Então, ao mesmo tempo que essa aplicação aqui tem uma funcionalidade, que no final das contas eu vou fazer um Hello World também, né? Aqui, ó, faço um Hello World. Lá dentro do bundle JS, ele executa esse index, executa esse JavaScript. Tá? Então, isso aqui foi para a gente poder ver como é que a parte de configuração, vimos algumas configurações lá do Pact.json, como, por exemplo, criei aqui um atalho chamado dev, para eu poder executar o projeto. Criamos também um atalho build, para poder gerar um bundle, né, para o desenvolvimento, fizemos isso também. E aí, uma vez feito isso, a gente executou o projeto, npm run dev. O resultado foi esse. Então, como eu estou com o projeto aqui aberto, vamos só dar uma passadinha nos arquivos rapidamente aqui, ó. Aqui o nosso Pact.json, tá todo ele completinho aqui, né? A gente configurou o nosso Babel também. Aí eu coloquei comentários em todas as linhas para vocês depois estudarem, calma. O ponto de partida do nosso projeto é esse index aqui, ó, que está dentro da pasta public, tá vendo? Esse index HTML, tá vendo? Ao mesmo tempo que ele exibe o Hello World, ele manda executar esse bundle JS. E esse bundle.js, inclusive, deixa eu ver aqui, inclusive, ó, ele já está aqui minificado, né? Criou por meio de um comando que a gente utilizou, esse comando aqui, ó. Deixa eu achar aqui, onde é que a gente fez isso? Foi lá no final aqui, ó. A gente criou o npm run build. O que ele fez? Ele minificou, ele criou numa linha só, tá? Isso aqui, assim, em termos práticos, a gente não usa, tá, gente? Mas isso aqui foi só para mostrar para vocês as funcionalidades por trás dos panos, né? Como é que ele trabalha. A gente vai ver que a gente tem recursos mais ágeis para a gente poder desenvolver. Bom, aí feito isso, eu criei, dentro da pasta source index, uma funçãozinha JavaScript só para poder dar um alert mesmo, para mostrar uma soma. Tá? Eu criei aqui uma função soma que recebe 2 números, eu somo esses 2 números e dou um alert nela. Aí, pessoal, importante aqui, ó, o projeto está aí, legal, criado, já dei o meu npm install, fiz isso, atualizou os pacotes, ok? Agora eu quero executar. Para executar é o npm run dev, como eu coloquei aqui no material. Ó. Em algum lugar aqui eu coloquei npm run dev. Foi aqui que eu coloquei, tá vendo? É aqui.
Aqui eu mostrei para vocês como é que, ó, inicia o servidor de desenvolvimento executando o seguinte comando. Então, está aqui. Fiz isso aqui. Aí ele vai executar a minha aplicação. Ele fala, olha, eu criei o projeto, você pode rodar na pasta localhost porta 8080. A porta 8080 é uma porta padrão, onde a gente executa esses projetos. Então, ó, eu venho aqui, ó, segurei o Ctrl, tem um cliquezinho aqui no caminho, ele abriu lá o projeto, tá vendo? Ó, ele fez um alert no número 4, ele foi a soma, e ele abriu aqui para a gente nosso Hello World, ó. Tá vendo? Só recapitulando aqui, ó, o localhost é o meu domínio local. A porta 8080 é a porta padrão. E aqui eu estou utilizando o quê? Um servidor local. No material aqui, eu mostrei, eu acho que eu comentei um pouco com vocês sobre isso. Deixa eu até pesquisar onde é que está isso aqui, ó. Aqui, ó, esse Webpack Dev Server. Aqui, ó. Aqui, ó. Ele cria um servidor de desenvolvimento que carrega a página automaticamente ao salvarmos as alterações. Isso aqui, né? Então, gente, maravilha. A primeira versãozinha do projeto já foi. Tá? Então, agora, vou fechar isso aqui. Para você parar uma aplicação aqui, ó, pode dar um Ctrl C, volta para o prompt. Fechei aqui o meu VS Code. E esse material aqui já foi. Agora eu vou para o segundo. Vamos lá. Agora criando o componente raiz. Agora começa a ficar mais interessante. Então, vamos lá. O que nós fizemos aqui? Deixa eu ir lá na pasta desse projeto. Vira aqui, ó. Projeto 2. Esse projeto 2 aqui, ó. Vou selecionar a pasta dele. Ctrl C. Vem aqui no PowerShell. CD, espaço, Ctrl V. Entro na pasta, code, espaço, ponto. Legal. E aqui eu já estou com o projeto aberto. Vamos lá no material para a gente poder dar uma passada bem rápida, para a gente ver o que nós fizemos aqui de novidade aqui nessa versão. Vamos lá. Então, a gente começou assim, ó, criando o componente raiz. Então, a partir de agora, iremos utilizar o React dentro da nossa aplicação. Devemos considerar que na aplicação atual, dentro do Babel, está na raiz do projeto. Já configuramos o preset React, isso a gente viu na aula passada. Portanto, nossa aplicação já entende tudo o que escrevemos envolvendo o React. Tá? Bom, e aí o runtime passa a ser automático, não preciso mais fazer nenhum import lá na primeira linha. Normalmente a gente usa esse import lá na primeira linha do React. Agora, por aqui, ó, dentro desse config, tá vendo? O nosso projeto tem esse Babel config. Aqui, a gente já definiu que a gente está utilizando o nosso runtime é o React. Então, não preciso colocar import. Normalmente, você coloca import no início das aplicações. Tá? No caso dos nossos index, né? Bom, aí, a gente começou a fazer umas alterações. Agora, a gente vai entrar um pouquinho na parte lógica, tá? Ó. Vamos agora alterar o nosso index. Aqui, ó. Opa, esse aqui, ó. Esse aqui. A gente vai começar a falar sobre componente agora. Agora fica, a coisa começa a ficar mais interessante. Então, ó, lembrando que no arquivo webpack já definimos o nosso index, ok? Como ponto de partida da nossa aplicação. Vamos importar o arquivo app.js. Então, o que a gente fez aqui? A gente criou agora esse arquivo aqui, ó, app.js. E aí, pessoal, uma coisa muito importante para vocês entenderem aqui, ó. A gente começa a falar de componentização. Eu aqui criei uma função chamada app, tá vendo? App. Ele faz o Hello World. Ele vai ser o responsável pelo Hello World. E ele exporta esse app. Então, essa função, ela cria o app e exporta o app.
Exporta para quê? Para alguém poder usar. Tá? E aí, a gente vai ver na sequência que o index, o que ele faz? Como ele é o ponto de partida da nossa aplicação, o que a gente fez aqui? Ó, aqui nesse index.html, vamos focar aqui, gente. Ó. Dentro desse index.html, já não tem mais aquele hello world, tá vendo? Já não tem, ele já saiu fora. O que a gente fez aqui? Olha só que interessante. Ó. A gente criou um div id igual a app. Então, é esse app aqui, ó, que ele vai importar para dentro do nosso projeto. Tá? Então, tudo que ele fizer, ele vai jogar dentro dessa div. Aí vem os conceitos lá do HTML que vocês aprenderam, né? O que é um div? Ele define um container, né, no nosso formulário. Então, naquele containerzinho ali, ele vai jogar todo o nosso resultado. Tá? E esse container está aqui, ó, vai ser o nosso app. Bom, aí a gente vem aqui, ó, no index. Index. Aqui, ó. O que a gente faz inicialmente? A gente importa o React DOM client e após isso eu importo o app da minha aplicação. Import app from ponto app. Esse ponto app aqui indica que esse ponto aqui é do diretório raiz. Então, estou importando esse app. Então, é como se eu pegasse esse app aqui, ó, e jogasse para dentro do index. Ele passa a fazer parte. Agora eu posso usar, eu posso fazer referência ao app. Eu já importei ele para dentro do meu index. Tá? Vamos voltar aqui para o material. Do SRC. Isso. Não. Porque quando eu coloco ponto aqui, é o diretório ponto principal. Estou referenciando o diretório onde esse index está. Esse ponto aqui indica onde o index está. Se eu colocasse ponto, aí ele iria para o diretório anterior, ele iria para o principal. Tá? Bom, então, voltando aqui, ó, o que a gente fez aqui? Ó? Vamos importar o arquivo app.js, que será o nosso primeiro componente. Então, a programação por componente é isso. Você vai criando vários componentes e vai chamando dentro da sua aplicação. Uma técnica muito interessante ser utilizada no React a componentação. Na prática, nós criamos um arquivo app.js dentro da pasta source para criarmos um componente. Dentro desse arquivo, podemos criar uma função. Foi o que eu fiz. Criei uma função. Tá? Importação é local. Indica que está importando um arquivo local na pasta corrente, não um módulo que foi instalado e fica no Node-Mod. Então, é o caso aqui, ó. Por exemplo, quando eu coloquei esse import app from a pasta, ele procurou no meu projeto. Nesse caso aqui, é diferente. Nesse caso aqui, ó, é exatamente isso aqui, ó. Eu estou importando um módulo. Então, eu estou importando esse módulo React DOM Client. Você fazendo isso no tempo de resposta. Eu acho que não por de alteração. Não. Alteração aí seria mais Não. Isso aqui é o seguinte, é porque o que acontece? A sua aplicação, dentro de uma aplicação React, como essa aqui, você vai, em alguns momentos, importar bibliotecas de fora, módulos de bibliotecas de terceiros. Mas você também vai importar coisas que você criou, que você fez. Em termos de organização. Agora, em termos de performance, não, porque isso aqui é uma única aplicação. Eu, quando gerar o código aqui, ele vai gerar uma aplicação única. Tudo isso, todas essas bibliotecas aqui, ó, elas já estão presentes na minha aplicação, dentro da pasta Node-Mods. Entendeu? Eu não vou, em tempo de execução, não vou buscar nada para executar. Meu código está pronto, está fechado já. Só para efeito de organização e necessidade, né? Porque imagine que você vai criar, digamos, alguns formulários. Você pode criar, cada formulário você cria um componente, você cria um JS para cada formulário. Entendeu? Essa é a ideia. Bom, aí, o que acontece? Vamos lá.
Aí eu salvei aqui, eles rodou o Hello World. Mas vamos entender o nosso código aqui, para poder ficar claro? Então, olha só. Esse ponto aqui é muito importante. Ó. Dentro do meu index, eu defini uma constante chamada container. Esse constante aqui é como se fosse uma variável, tá, gente? Container. Olha o que interessante. Eu coloquei assim, ó, igual document.getElementByApp. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu estou dizendo para ele o seguinte, olha, eu quero que você busque lá no meu HTML esse cara aqui, ó, esse app, um elemento chamado app. Aí ele vai localizar. Dentro do index.html, esse app aqui, tá vendo? Ele vai localizar. Uma vez que ele localizou, ele vai fazer o seguinte, ó, esse cara agora, ele vai receber o nome de container. Então, tudo que eu jogar aqui dentro, automaticamente vai sair lá no HTML. Entendeu? Essa estratégia que a gente usa. Então, a gente chamou isso aqui de app, nós criamos um nome para a minha div, e aqui na aplicação, eu estou atribuindo ao elemento app que eu defini lá dentro, para aquela div, ele vai ser o meu container. E aí, o que eu faço aqui? Ó? Inclusive, eu comentei aqui, ó, encontre o elemento container no seu HTML. Depois, crie a root da sua aplicação React dentro do container. Então, a minha aplicação vai gerar em torno desse root aqui. Ó. E na sequência, o que eu faço? Eu mando renderizar, esse render aqui é um método para poder renderizar. Eu mando renderizar o app. O que é o app? É o meu componente. E o que está no meu componente app aqui? Não é o que está dentro desse arquivo .app? Aí ele vem aqui, ó. Ah, então tá. Então eu vou renderizar isso aqui. Ele renderiza o Hello World. Viram? Então, o que eu fiz aqui, na verdade, considerando a aplicação anterior? Na aplicação anterior, eu deixei aqui o Hello World aqui dentro. Agora não. Agora, digamos assim, eu terceirizei esse papel. Agora, quem vai fazer isso agora vai ser o meu index. Tá? Por quê? Porque eu capturei aqui o app e vou jogar para dentro do app aquilo que eu quero que seja renderizado. No caso, o meu componente app. Então, quando eu coloco aqui, ó, por meio desses colchetes angulares, ó, tá vendo? Esse app aqui, eu estou fazendo referência a esse componente que eu estou usando. É um módulo interno da minha aplicação. Entendeu? E onde é que está esse módulo interno? Aqui, em termos de organização, eu coloquei em outro arquivo. E assim eu vou dividindo minha aplicação. Entendeu? Cada componente, se eu quiser criar um botão, eu posso criar dessa forma aqui, dá para colocar aquele botão lá na minha página. Entendeu? Eu posso criar aqui um botão, aqui, ó, da mesma forma que eu criei um app.js, posso criar um botão 1, um botão 2, por aí vai. E aqui no index eu vou mandando aí eu vou mandando ele importar e mando renderizar. Entendeu? Isso aqui é um pontapé inicial, a gente vai ver tudo isso na sequência, de uma forma mais avançada, mais sofisticada. Isso aqui é um pontapé inicial. Então, tipo assim, nós temos uma estrutura raiz criada, foi o que eu coloquei aqui, ó, o título desse material. Não, tudo bem. Ah, não, mas depois vocês compartilham no grupo, fiquem tranquilos. Não, mas fica tranquilo, eu vou compartilhar no grupo lá. Não, eu vou, deixa comigo, pode ficar tranquilo que se tem uma coisa que você não tem que se preocupar é com isso. Pode ficar tranquilo que a gente vai... O importante para mim aqui é vocês assimilarem, aprenderem, estudarem os vídeos, entendeu? Essa questão de avaliação é uma coisa que vai acontecer naturalmente, fica tranquilo. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui fechou, acabou. Esse material aqui acabou. Não tem mais nada. Vamos para o terceiro, né? Terceiro. Tá vendo? Eu criei um projeto para cada materialzinho desse aqui. Aqui, o que a gente fez? A gente começou a usar um recurso
que é o quê? Que é o CSS. A gente começou a dar vida para a nossa aplicação, entendeu? Aqui eu posso utilizar imagens, eu posso utilizar uma série de outras coisas, né? Utilizando folha de estilo, né? Que é o CSS. Então, vou fechar aqui essa é a minha aplicação. Ah, detalhe. Vamos rodar aqui isso aqui de novo. Deixa eu ir lá no navegador. Deixa eu fechar isso aqui. Tá? E vou agora, ó, executar de novo. npm. Isso aqui eu estou no material 2 ainda, tá? Para executar npm randep, tá vendo? Executei. Vocês vão ver que o resultado vai ser exatamente o mesmo. Eu só fiz o quê? Mudei a estrutura da aplicação. Vim aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? O resultado foi o mesmo. Eu só tirei aquela continha que eu tinha feito, tirei aquilo, mas o Hello World funcionou. Tá? Então, agora sim, agora vamos encerrar aqui a aplicação, dou Ctrl+C, vamos fechar o Visual Studio Code. Agora eu vou lá na pasta e vou abrir o projeto 3. Projeto 3 aqui. Selecionei aqui o diretório, Ctrl+C, vem aqui no PowerShell, limpei, CD, colei aqui o diretório, já estou dentro da pasta, code, espaço, ponto. Maravilha, já estou com a próxima versão já criada. Aqui a gente vai aprender algumas novidades. Então, vamos lá, vamos aos comentários. Deixa eu abrir aqui o meu... Isso, olha a jogada que a gente vai fazer aqui agora. Então, até esse ponto está tudo bem, tá? Então, agora nós vamos implementar o quê? CSS na nossa aplicação. Então, vamos lá. Importando o CSS, o que a gente vai fazer aqui, ó? Deixa eu colocar assim para ficar melhor. Ó. A partir de agora, vamos adicionar o CSS na aplicação. Para isso, a gente vai instalar 2 novos loaders em nossa aplicação. Então, ó, eu continuo ainda trabalhando manual, tá vendo? Ó? Eu criei um CSS Loader e um Style Loader. Preciso instalar esses 2 carinhas aqui, ó. Este loader é responsável por interpretar a regra CSS e suas importações, convertendo o arquivo CSS em um módulo JavaScript. E o Style Loader? Eu estou trabalhando com folha de estilo, né? Esse loader pega o resultado do CSS Loader e injeta-o na página HTML, em tempo de execução, criando uma tag Style. E é isso que vocês fazem no HTML, não é isso? Criar tag Style para poder usar CSS, estilo, né? Dentro do head do documento. Então, isso ele faz automático. Então, para isso, ó, eu instalei a npm install, instalei o Style Loader e o CSS Loader. Tá? Eu coloquei essa opção aqui, ó, Save Dev, para ele poder salvar como desenvolvimento. Tudo isso está explicado aqui no material, tá? Agora eu vou lá no Webpack, ó, fazer essas configurações. Então, eu abri o Webpack Config, eu vim aqui, o Webpack Config. E o que eu fiz aqui? Ó? Bom, agora, eu além de acessar o source, meu index, né? O que eu quero fazer também? Aqui, ó. Definir aqui algumas regras em que eu vou dizer para ele, ó, eu quero que você trabalhe com CSS Loader. Tá? Tudo na mão, tá vendo? Aí eu vim, abri o arquivo, defini essas regras aqui embaixo, ó. Ó, a ordem dos loaders na propriedade use é crucial. O Webpack os executa do último para o primeiro. Portanto, o CSS Loader é executado primeiro para processar as importações dentro do CSS. E só depois ele pega o Style Loader. Tá? Então, isso aqui é tudo que eu faço na mão. Vocês não precisam ficar decorando essas coisas. Tá? E a gente tem uns recursos mais automatizados para isso. Mas vamos aprender como é que foi feito tudo na mão. Então, agora, ó, adicionando o CSS à aplicação. Agora que o Webpack sabe lidar com o arquivo CSS, vamos criar um, né, para a nossa aplicação e importá-lo. Então, o que a gente fez aqui? Ó? Criamos um arquivo app.css aqui, ó. App.css. Bom, isso aqui é folha de estilo. Vocês aprenderam isso, não aprenderam lá no HTML, né? No segundo período, se não me engano.
Isso, legal. Legal. Aqui, ó, eu estou fazendo ele de forma separada. Então, o que eu estou fazendo aqui? Vamos ver se vocês se lembram aí da parte do CSS. Eu estou criando. Eu estou dizendo ó, que no corpo do meu HTML, tudo que tiver no body, no corpo, o que eu vou fazer? Vou colocar um fundo em roxo. Eu defini a cor do texto como branco e defini uma fonte Arial Vector Sans Serif. Vai seguir essa sequência aqui. Tá? Fonte Arial. Isso, exatamente. Ok? Então, eu quero agora que minha aplicação tenha isso. Vai ter que ter isso aqui. Legal. Vamos voltar lá, vamos continuar. Uma vez que eu defini isso aqui, o que a gente faz? Bom, eu tenho que importar isso na minha aplicação, concorda comigo? Porque eu simplesmente configurei. Agora, onde é que eu vou usar isso na minha aplicação? Ó, então, o que eu faço? Ó, importe o CSS no app.js. Aí agora vocês vão entender legal esse encadeamento lógico que a gente faz. Ó. Agora, aqui no app.js, olha o que a gente fez. Ó. Lembra que eu tinha uma função definida com Hello World e exportava ele? Agora, ó, eu estou dizendo que importa o app.css. Então, quando eu faço isso, a minha aplicação agora passa a reconhecer aquele CSS. Entendeu? Maravilha. Fiz isso aqui, aí eu coloquei aqui os comentários, tá, pessoal? Estou avançando para dar tempo de avançar para os nossos outros materiais, tá? Mas todas as linhas são comentadas, tá vendo? No nosso código. Para vocês depois estudarem com mais calma. Tá? Então, aqui, ó, eu estou importando esse cara. Legal. Fiz isso. Agora, ó, vamos executar a aplicação? Vamos. npm rundev. Venho aqui, ó. Aqui, ó. npm run. Então, imagine que vocês, no caso de vocês, vocês criaram um projeto só. Vocês vão só incrementando essas coisas no projetinho de vocês. Então, da versão anterior para essa, o que vocês fizeram? Ó, criaram aqui o app.css, definindo, né, as características da folha de estilo da aplicação, e lá no app.js, você fez esse importe. O restante continua a mesma coisa. Não é verdade? Lá no index, ó, não mexi nada. Continua a mesma coisa. Certo? Mas a minha aplicação agora, ela ganhou um pouquinho mais de vida. Estou executando aqui, ó. Estou executando a aplicação. Legal, eu vou vir aqui, ó. Você fez uma coisa com o Go Live? Como é que é? Esse é a mesma coisa que rodasse no Go Live? Aquele Expo Go que você está falando? Não, é diferente. O Expo é outra história. Não, no caso ali do Go Live. Go Live. Ah, sim, exatamente. Então, agora eu venho aqui, ó. Olha lá. O que ele fez aqui? Ó? Já colocou um fundinho roxo, a fonte já ficou branco e ele usou o tipo de fonte Arial. Show de bola? Maneiro, né? Vamos, então, agora para o nosso próximo material. Vamos lá. Agora a gente vai para o 4. Então, o terceiro aqui fechou, tá? Depois disso, ó. Tá? Acabou. Agora vamos para o... Tá aqui. Vamos lá para o nosso quarto material. Importando imagens. Então, uma coisa foi importar estilo. Agora eu quero mostrar imagem na minha aplicação. Eu quero botar uma foto aqui, alguma coisa assim. Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso? Cara, segue a mesma analogia do CSS. Só que antes disso, eu vou lá na pasta do projeto e vou abrir aqui a minha quarta versão. Selecionei aqui o caminho, ó. Diretório. No caso de vocês, se lembram? Vocês vão usar só uma única aplicação. Tá? Não precisa fazer essa jogada que eu estou fazendo aqui. Eu criei uma versão em cada pasta. Vocês não, são uma versão única. Aí aqui, vou fechar isso aqui. Já fechei? Não. Ctrl C, cerrei, fechei o Visual Studio Code, fui lá no meu PowerShell, CD, espaço, Ctrl V, entrei na pasta, code, espaço, ponto, abri o projeto, no VS Code,
Vamos ver agora as novidades aqui. Vamos lá. O que a gente tem de novidade? Mochila 4. Importando imagens. Bom, então, nessa etapa, o que a gente vai fazer? A construção de aplicações, né? Além dos nossos estilos. Hoje, nós vamos conhecer também as imagens, o trabalho com imagens. Então, deixa eu usar o foco aqui do Word para facilitar, ficar melhor. Tá. Então, ó, o princípio é o mesmo, tratar todos os recursos que um componente necessita, seja lógica, JS, estilo, CSS ou imagens, mídia. Como os módulos podem ser importados, né, isso nos permite criar componentes verdadeiramente capsulados e portáteis, para que o Webpack, o nosso impactador de módulos, possa entender e processar os arquivos de imagem. Para isso, a gente precisa configurar algumas regrinhas. Então, vamos lá. Configurando lá no Webpack. A gente abriu o Webpack e a gente veio aqui, ó, e definimos agora uma nova regra. Ah, agora eu quero também as imagens, ó. Eu quero arquivos do tipo GIF, ó. Nova regra para imagens de imagem. Aqui, gente, ó, eu estou usando uma expressão regular. Não sei se vocês aprenderam isso, tá? O que é uma expressão regular? Testa as extensões de imagens mais comuns. Então, esse I aqui, ó, que vocês estão vendo, ó, no final, torna a correspondência insensível a maiúsculas e minúsculas. Então, eu vou dizer para ele o seguinte, ó, eu posso acessar arquivos do tipo GIF, tipo PNG e JPEG, JPE, né, que são os mais comuns, né? Arquivos de imagem, né? Ou eu vou ler JPE ou JPEG. Ele substitui, né? Funciona como... Isso, exatamente. Isso é exatamente o quê? Uma expressão regular. Tá? Recomendo que vocês dão uma estudadinha. Isso que é bem interessante. Tá? Legal. Feito isso, depois vocês olhem com calma nos comentários, tá? Agora, organizando e importando as imagens. Então, com o Webpack já configurado, com isso aqui, né? O que a gente vai fazer? Lá dentro da pasta Source, a gente vai criar uma pasta chamada Assets. Então, eu tenho aqui, ó, criei uma pasta Assets. E eu botei minha foto lá, ó. Minha foto, ver se vai... Aqui, eu vejo. Visual Studio mostrando minha foto. Tá? Adicione uma imagem. Coloque um arquivo de imagem de sua escolha dentro do site. Eu coloquei minha foto. Atualize o componente app. Como é que eu vou atualizar? Vou agora mandar importar essa imagem. Tá? Então, ó, lá no meu app agora, ó, além de importar o CSS, eu estou mandando importar também a minha foto. Aí eu criei aqui, ó, um módulo chamado Profile. E aí, gente, o que eu faço aqui dentro do meu app? Ó? Eu mando retornar, ó, uma imagem, aí eu defini aqui, ó, tamanho 200. Onde é que está essa imagem? Source aqui indica a localização da imagem, né? Está dentro do Profile. Então, ele vai achar o Profile aqui, ele vai procurar nesse meu caminho interno. Tá? Se ele não achasse, ele mostraria a foto do Rubens. Isso aqui é um recurso, vocês conhecem do HTML, né? Do Alt, né? E pronto, cara. E pronto. É isso que ele vai fazer. Ver se tem mais algum comentário? Acho que não. Acho que é só executar mesmo, tá vendo? npm rundev. Eu venho aqui. npm dev. Vamos para essa versão aqui. Agora ele tem que jogar essa minha foto lá. Demora um pouquinho. É porque eu estou usando meu HD externo, entendeu? Também. Eu não estou usando. Meu projeto está dentro da unidade de esse meu HD externo aqui. Para não gastar muito meu HD. Então, agora, abrir aqui o projeto. Olha lá. Olha lá. Eu já não coloquei mais aquele Hello World, né? Só botei a minha foto.
Beleza, pessoal? Tá? Então, a gente está indo assim, bem passo a passo, para vocês entenderem como é que funciona uma aplicaçãozinha React. Essa é a característica de uma aplicaçãozinha React. Tá? Partindo do zero, digamos assim, né? A estrutura, né? Vou criando pastas, tenho meus arquivos iniciais de configuração, o packed.json, tá vendo? Tem uma pasta source, com os arquivos que me interessam. Vamos para o último agora, né? O último material. Então, vamos dar um Ctrl+C e vamos fechar. Vamos lá para o último projeto. Agora, gente, vem uma coisa assim revolucionária. Deixe-me abrir esse último projeto. E esse aqui eu vou me dedicar um pouquinho mais para poder estar explicando para vocês. Ele é muito interessante e é muito importante no uso, assim, em termos modernos de desenvolvimento. Então, venho aqui, selecionar a pasta, ou espaço ponto, para abrir o projeto naquela pasta, né? O projeto daquela pasta, aqui. Legal. Aqui surgiram algumas novidades bem interessantes. Tá? Vamos lá para o material para a gente comentar a partir de lá? Acho que fica melhor, né? Quando vocês forem estudar. A partir de agora, vamos criar componentes funcionais. O que acontece, gente? Vamos só dar fazer uma retrospectiva. No passado, quando começou a surgir o React, o estilo de programação era voltado para componentes de classe. A gente criava classes. Essas classes de orientação a objeto mesmo, entendeu? Só que isso caiu em desuso. Nas últimas versões, foram criados recursos para a gente trabalhar só com função. Isso é bem interessante. E aí, eu intitulei essa aula aqui de componentes funcionais com hooks. Aí vocês vão entender o que é hooks. Bom, iniciaremos a partir desse módulo uma aula transformadora em nosso estudo de React. Eu até chamei a atenção de vocês que naqueles vídeos eu usei um recurso ainda antigo. Eu usei esse hooks, né? Então, o material de referência original explora componentes de classe, como pode ser visto no vídeo que eu já disponibilizei lá no Classroom. E por muito tempo foi a única maneira de se criar componentes de estado. Ciclo de vida, né, no React. No entanto, a evolução da biblioteca onde está? Aqui, ó. Nos trouxe uma abordagem mais moderna, concisa e poderosa, os componentes funcionais em hooks, com hooks. Com isso, vamos seguir pelas práticas mais atuais e eficientes. Portanto, nessa aula, vamos adaptar o objetivo original. Em vez de criar componente de classe, a gente vai construir um componente funcional. Tá? E vamos introduzir nesse projeto o hook. E para pontapé inicial, vamos utilizar um hook fundamental, que é o use state. Essa abordagem não apenas simplifica nosso código, mas também nos alinha com o que é padrão na indústria hoje, né? Eliminando a necessidade de configurações extras do Babel, que eram exigidas pela sintaxe de classe. Então, agora a gente começa a modernizar a nossa aplicação e torná-la mais ágil também. Então, vamos organizar a estrutura do nosso projeto. Ó. Manter uma estrutura de passo organizada é um pilar, né? Em termos de manutenibilidade, aquilo que eu falei com você. Para você criar uma estrutura de passo bastante adequada. Então, a gente criou aqui uma pasta chamada componentes, ó. Componentes, tá? E eu já criei um primeiro componente lá. Então, ó, no diretório source, cria uma nova pasta chamada componentes. Nela, vamos armazenar os nossos componentes reutilizáveis. O app.js vai permanecer lá dentro da source. Ó, tá? O app.js. Dentro da nossa pasta source componentes, nós criamos um componente chamado techlist.js.
Vocês vão ver que nessa aula eu ainda não estou utilizando esse cara na prática. Isso vai ser na próxima aula. Na próxima aula que a gente for apresentar a matéria. Então, agora, ó, criando o componente funcional TechList. Vamos lá. Diferente da abordagem de classe, um componente funcional tem, em sua essência, uma simples função JavaScript que retorna JSX. Se você vier aqui na internet, Edson, se você vier aqui no Google, por exemplo, ó, o que é JSX? Você vai ver, ó, é uma extensão da sintaxe JavaScript, conhecida como JavaScript XML, que permite aos desenvolvedores escrever código que se parece com HTML dentro do JavaScript, tornando a aplicação de componentes de interface do usuário mais intuitiva. Embora se assemelhe ao HTML, o JavaScript seja convertido em chamadas de função JavaScript durante a compilação e é amplamente utilizado pelo React para definir estrutura de componente. Tá? Para você entender que JSX não tem nada a ver com NPM, né, que a gente estava falando, né? Inicialmente, não tem absolutamente nada a ver. Entendeu? Então, isso. Ah, você falou NPX? Ah, tá bom. Entendi JSX, mas tudo bem. Tá bom. Depois você assiste o vídeo lá, tá, amigão? Então, ó. Dentro desse arquivo techlist.js, a gente inseriu esse códigozinho aqui, ó. Tá? O que faz esse carinha aqui? Vamos lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Techlist. Vamos aqui, ó. A gente importou o useState lá da nossa biblioteca React. Então, a minha biblioteca React, ela possui esse módulo useState, que é o hook, né? Estou utilizando. E aqui eu criei uma função chamada TechList. Tá vendo? Eu criei uma função onde eu criei esse estado aqui, ó. Isso aqui, o text, ele funciona como um vetor, tá vendo? Ó? Vetor de estados, ó. Na primeira posição eu coloquei Node.js, na segunda React.js, na terceira React Native. São tecnologias, né? É um vetor de tecnologias, digamos aqui. Aí depois eu fiz um console log, text, e aqui eu retornei essa lista. Então, olha só. Aqui dá para a gente ler de forma mais clara os comentários. Ó. Vamos ver o passo a passo que a gente fez aqui. Ó. Nessa linha, a gente importou a biblioteca React, essencial para que o JSX seja compreendido e convertido. Né? Nessa linha aqui, ó, eu defini um componente como uma função JavaScript, padrão chamada TechList. Tá? Então, eu criei aqui, ó, essa função chamada TechList, que vai representar o quê? Um componente. Essa sintaxe é mais limpa e direta, né, para uma sintaxe do que uma sintaxe de classe. Então, aqui a gente fez, ó. A função retorna no JSX se descreve a interface do usuário. Né, esse UID, né, desse componente, interface de usuário. Isso aqui é o que a gente usa, né, para poder renderizar, né, as nossas páginas, né. Então, aqui eu dei um return e mandei ele retornar o quê? Um HTML padrão. Isso aqui é uma lista, né? Eu estou criando em HTML. Tá? E aqui embaixo eu coloquei o export default TechList. Beleza. Aí depois, o que eu fiz? Integrando esse novo componente. Eu criei aqui, ó. Criei esse cara. Tá? E simplesmente exportei. Agora, eu avancei mais nesse meu códigozinho aqui, ó. Então, agora, ó, lá no meu app.js, o que a gente fez? Ó, modifico para que ele renderize o componente TechList que acabamos de criar. Então, lá no meu app,
.js, ó, o que a gente está fazendo aqui? Ó? Eu mandei importar o TechList a partir lá da minha pasta componentes, tá vendo? E olha aqui o TechList aqui, ó. Tá? Que está aqui dentro. Observem que quando eu importo, ó, esse detalhe aqui é interessante, ó. Quando eu faço essa importação, eu não preciso dizer para ele que eu estou importando um JS, embora o arquivo aqui seja JS, tá vendo? Não preciso. Ele já vai entender que esse cara aqui é do tipo JS. Não tem problema também, não. Poderia, ele vai entendendo na boa. Só que é desnecessário. Tá? Legal. E aqui na minha função, ó, eu mandei ele retornar, deu um return TechList. Então, agora, nesse caso, o que ele vai retornar lá para o meu HTML? Ele vai retornar o TechList. Esse componente TechList. O que tiver nesse TechList é o que ele vai retornar. E o que é que tem no TechList? Aí, a gente vê aqui, ó. É um HTML. Né? Na verdade, é um HTML, ó. Eu, por enquanto, eu estou retornando isso aqui, ó. Mas eu poderia retornar aqui esse meu, digamos assim, o meu vetor, né? Só que isso, eu vou mostrar na próxima aula para vocês. Eu quero mostrar com mais detalhes. Né? Devido ao tempo, eu quero mostrar explicar com mais detalhes como é que ele funciona. Aqui a gente só criou esse cara. O que eu estou retornando, na verdade, é esse HTML aqui, ó. Né? Ele vai retornar esse HTML aqui. Eu poderia retornar o quê? Esse componente. Não. O que ele faz? O JSX é o quê? Rolou aqui, né? É o que ele faz? O que eu te falei. Ele interpreta, o JavaScript interpreta esse cara como HTML. Entendeu? Vamos lá aqui, né? Então, JSX significa isso, JavaScript XML. Esse é o nome dele. Eu sei, eu entendo que o XML é um arquivo que é muito parecido com o HTML, né? Tem algumas poucas diferenças, né? Mas o JSX é um nome que foi dado para ele, que é JavaScript XML. Entendeu? O JSX é o título. XML ele pegou assim digamos assim, ele pegou de gaiato lá, né? Isso aí. Legal. Pegou por tabela, né? O Chico pegou por tabela, esse termo aí, né? Ok. Então, legal. Agora... Não, tudo. Isso aqui, na verdade, é uma... Ao invés de mostrar retornar isso aqui, eu poderia mandar retornar o vetor. Mas você vê, uma coisa interessante, ó, esse console.log, você viu isso na última aula, o que ele faz? Ele imprime no console. Ele vai imprimir aqui no console o que eu estou imprimindo aqui. Então, você vai ver que eu vou mandar imprimir no meu console aqui esse vetor. Ele vai imprimir esse vetor aqui, ó, no meu console. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no nosso materialzinho. Aqui, ó. Depois disso, assim, aí eu começo a falar sobre o hook. Nós temos tempo ainda, vamos fazer um comentário. Antes de rodar, vamos fazer um comentário rápido aqui sobre esse hook use state. Ó. Agora, a parte mais importante. Como um componente funcional, que é apenas uma função, pode ter um estado interno que mude com o tempo. A resposta está nos hooks. Um hook é uma função especial que permite que você se conecte, em inglês, né? Hook into, né? Aos recursos do React. Use state é o hook que nos permite adicionar estado a componentes funcionais. Vamos refatorar o nosso TechList
para usar o use state, armazenar a nossa lista de tecnologias. Então, eu até então, eu não estava usando isso aqui, não. Eu coloquei isso aqui depois, eu só tinha isso aqui. Se eu for rodar, ele vai executar isso aqui, normal. Tá? Mas agora, ó, o que a gente fez? A gente mandou importar esse use state, como vocês viram aqui em cima, né? E aí, o que eu faço aqui, ó? Deixa eu ler esses comentários. Aqui utilizamos o hook use state para criar uma variável de estado. A chamada use state retorna um array com duas opções. Então, quando eu faço aqui, ó, esse use state, um vetor com duas opções. Ele tem aqui o text, a variável que armazena o valor atual do estado, nosso array de tecnologias. E eu tenho esse set text, esse segundo parâmetro, né? É uma função que usaremos no futuro para atualizar o estado. Isso aqui eu quero deixar para a próxima aula, para a gente poder ver com mais detalhes isso aqui. Então, o valor passado que eu passei aqui para esse text é o vetor que eu defini aqui, ó, Node.js, React.js, React Native. É o estado inicial. Essa sintaxe com colchetes é chamada de desestruturação de um array. Tá? Estou desestruturando um array. Isso. Isso aqui é uma forma de você desestruturar o nosso vetor. Eu poderia fazer de outras formas, né? Mas esse aqui é mais interessante. Isso aí. E o use state é para você trabalhar com variáveis de estado. Aqui, a forma com que eu o defini aqui é uma forma desestruturada, né? Eu estou jogando isso aqui tudo para dentro do vetor text. Ele vai jogar isso aqui, vai criar um vetor dinâmico chamado text, onde a posição 0 é Node.js, a posição 1 é o React.js e a posição 2 é o React Native. Tá? Eu acho bem legal vocês assistirem um vídeo que eu vou publicar esse final de semana, na minha aula de Node. O pessoal lá, né? A gente mostrou isso aqui na prática, né? Usando o Node, né? Usando o Node. Claro que a gente não usou o estado, não tem nada a ver, mas lá usando o Node, tá? JavaScript com Node. E aí, para fins de depuração, eu usei aqui o console log tactics. Tá? A aplicação não mudou nada, porque o que ele vai continuar retornando é esse vetor aqui mesmo, tá? Esse HTMLzinho aqui, ó. Aí, legal. A gente acessa lá no navegador. Eu poderia ver aqui, no caso do console, né? Ele também mostra esse mesmo resultado. Então, vamos lá, vamos rodar, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui mais interessante. Não, só isso mesmo. Isso aqui foi só um comentário final. Vamos lá na aplicação. Vamos rodar aqui, ó. npm, undev. Como é que vai ser? Agora vai sumir aquela foto e vai aparecer aquela lista. Vamos esperar rodar. Ok. Agora, ó. Já está aqui. Já mostrou a lista, tá vendo? O que ele retornou aqui, na verdade, foi isso aqui, ó. Ele retornou foi isso aqui. Esse return, ó, mostrou essa lista aqui, tá? Agora, observe um detalhezinho aqui, ó. Lembra que eu fiz um console log, ó? Se a gente vier aqui no nosso terminal, aqui, ó, ele deve mostrar... Eu acho que ele vai mostrar lá no navegador. Deixa eu clicar com o botão direito, mandar inspecionar. Aqui, ó. Aqui no console, ó. Aqui, ó. Esse array aqui, ó. Então, ele mostrou esse array, né? Esse que é o text, né? Então, ó, vamos abrir aqui para a gente ver aqui, ó. Olha ele bonitinho lá. Tá vendo? Os 3 valores que a gente definiu. Entendeu?
Agora, uma coisa que eu quero que vocês já, para a gente poder encerrar, só para vocês entenderem um pouquinho a lógica desse use state aqui, ó. Aqui eu criei uma variável de estado chamada text, tá vendo? Eu poderia criar, por exemplo, imagina que eu vou criar um formulário de entrada de dados. Eu tenho que criar várias, digamos assim, variáveis para poder receber os dados, não é isso? Eu posso criar aqui o use state, criar um vetorzinho para poder receber o quê? Os valores de uma entrada de dados na tela e jogar tudo para dentro do vetor. Muito interessante, cara. Muito interessante. É esse recurso que a gente vai usar nas nossas aplicações lá na frente. Tá? Na próxima aula, vou mostrar para vocês como implementar o use state na nossa aplicação, lá no front-end mesmo, lá no HTML, lá no formulário. Aqui eu só mostrei aqui, né, no caso aqui do console, né? Mas a gente vai mostrar já na aplicação. Tá? Bom, então, é isso. Terminou aqui o nosso conteúdo. Eu vou voltar aqui para... Vou voltar para cá. Eu vou parar aqui a nossa apresentação. Vou encerrar a gravação e a gente continua conversando sobre aqueles outros assuntos aqui, tá? A parte de conteúdo já encerrou, então vou parar a gravação e compartilho para vocês depois lá no YouTube. Tá bom?